Minhas melhores saudações a todos aqueles que assistem a esta gravação de mais uma exposição da série Claves Notariais Registrais, que conta com o honroso patrocínio da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e da Noreg do Paraná, presidida esta última entidade pela doutora Mariana Pozzenato Martins. Apresento meus agradecimentos a essas ambas entidades que me permitem utilizar aqui a plataforma digital da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral. Pois bem, estamos examinando na série das claves notariais registrais o tema da ciência notarial e da ciência registral. E aqui, particularmente, temos já nestas últimas exposições nos dedicado a examinar os princípios notariais enquanto princípios próximos, ou seja, apenas aquilo que nós chamamos de vigas do notariado latino, uma metáfora correspondente às vigas de um edifício físico. E dando sequência ao breve exame do princípio da veracidade que nós vimos na semana anterior, tratemos agora de considerar, prosseguindo aqui muito brevemente, na trilha já caminhada de maneira segura por esse grande notário espanhol, que foi Antônio Rodrigues Adrados, alguma coisa relativa à presencialidade do tabelião, ou seja, a presença do tabelião e a denominada autenticidade de fundo do documento notarial. São dois temas, portanto, que estão no âmbito do princípio da veracidade. O tema da presencialidade do tabelião e o tema da autenticidade de fundo do próprio documento notarial. Ambos esses pontos, ambos esses temas, podem conjugar-se sob uma única rubrica, que, aliás, é famosa na sua enunciação no idioma latino. Conhece o rei, ou seja, conhecimento da coisa. Conhece o rei. Expressão essa já usada por juristas medievais, por exemplo, por Juan Andrés e por Baldo, e que significa o conhecimento do assunto objeto pelos notários, pelos escribas, sempre suposta sua presença pessoal inter partes, ou seja, entre os clientes. Rodrigues Adrados, a quem fiz referência há pouco, observou acertadamente que a fé pública não poderia subsistir sem a veracidade dos documentos. De maneira que a verdade ou a autenticidade de fundo, disso que estamos tratando, em suas dimensões de exatidão, ou seja, o documento há de sempre expressar a verdade positivamente, esse é o aspecto positivo do princípio da veracidade, ou seja, a exatidão. O documento deve sempre exprimir a verdade de maneira positiva. Mas há uma outra dimensão do documento, de sua integralidade, ou seja, o documento, além de ser exato, quer dizer, de manifestar a verdade positivamente, deve ser íntegro, no sentido de que deve exprimir toda a verdade, não só parte dela, de maneira que não deixe de indicar tudo quanto deva referir. É preciso entender que a parte da verdade que não pode ser omitida é a parte que deva estar referida no documento. De maneira que são dois aspectos, ou duas dimensões, se nós preferirmos usar essa expressão. Uma de exatidão, o documento deve exprimir a verdade positivamente, e outro de integralidade, o documento deve manifestar toda a verdade que se haja de exigir para esse documento, ou seja, deve indicar tudo aquilo quanto deva referir-se no documento. Então, repita-se, a verdade, ou também aqui chamada de autenticidade do fundo documentário, ou autenticidade de fundo, simplesmente, sempre suporá duas coisas. Primeiro, a busca da mesma verdade pelos tabeliães. Os tabeliães estão destinados a buscar a verdade. São, por assim dizer, profissionais da verdade. E, em segundo lugar, a dúplice presencialidade de sua atuação, como nós veremos em seguida para esclarecer melhor esse conceito. Então, sempre para que haja autenticidade de fundo do documento, nós supomos dois requisitos. O
primeiro, o do que os tabeliães se inclinam, se dirigem a buscar a verdade. E o segundo requisito, essa observação aí que fiz da dúplice presencialidade da atuação notarial. Quanto ao primeiro ponto, está bem que o notário não possa conhecer exatamente o ânimo dos clientes. Ninguém pode conhecer exatamente o íntimo do que pensam as pessoas, do que sentem as pessoas. Só Deus pode saber, e sabe melhor até do que a própria pessoa que sente qual é o seu ânimo. Mas as demais pessoas não conseguem saber. Não diretamente. Não com certeza absoluta. E pois, não é possível saber com certeza absoluta, volto a dizer, né, o quanto haja de veracidade em suas manifestações cognitivas, ou seja, suas manifestações de conhecimento, quando tentam exprimir ou expressar fatos, ou mesmo em suas manifestações de vontade, suas declarações de vontade. De maneira que, para tentar atingir a verdade, conseguir a verdade nesse tema de ter de ingressar de algum modo na consideração do ânimo dos clientes, o tabelião deve valer-se de sua experiência, de seus conhecimentos jurídicos e de sua autoridade jurídica e moral, até para exigir que o cliente se comporte com veracidade. É só assim, como disse Rodrigues Andrados, que ele pode chegar efetivamente à veracidade do documento. Guardando-se, entretanto, esse é o ponto importante de dizer, de empregar uma potestade, um poder sobre os outorgantes, porque o notário não tem essa potestas, esse poder, não tem nem podia ter, porque ele sempre deve documentar um ato livre de autonomia privada. Então, aqui está realmente um certo jogo de luz e sombras, de muita luminosidade e também de obscuridade, porque ele deve, ao fundo, tentar descobrir qual é o verdadeiro ânimo dos seus clientes, mas, ao mesmo tempo, ele não pode ter, como disse Rodrigues Andrados também neste passo, uma intervenção tal que se comporta da maneira de um poder sobre o ato livre, que é objeto da documentação, que é objeto da sua atuação, que é um ato livre próprio da autonomia privada. Então, aqui é claro, nós temos de deixar ressalvada a exceção quanto ao tema da ilicitude das pretensões documentadas. É uma matéria cujo exame não calha nesse momento. Ou seja, claro que se alguém quer a prática de um ato ilícito, o notário não está obrigado a aceitar isto. Aí, nesse caso, ele tem a potestas de recusa da sua atuação. No que diz respeito ao segundo tema, o da dupla presencialidade do notário, tem-se que o tabelião não pode dar fé de fatos passados, ou seja, chamada fides de pretérito. O tabelião não pode dar fé desses fatos pretéritos, dos fatos que já ocorreram, mas somente dos fatos que se dão em sua presença. É, portanto, uma contemporaneidade entre a presença do notário e os fatos sobre os quais ele vai dar fé, sobre os quais atua a dação de sua fé. Em outros termos, neste quadro vemos assim duas presencialidades, ou seja, uma presença pessoal do notário, que nós vamos depois examinar mais à frente, em outra exposição, com o chamado princípio da imediatidade, mas também uma participação no presente, ou seja, há uma pessoalidade enquanto presença pessoal e uma presença que se pode dizer presença presencial, apesar da rebarba dessa expressão, do sintagma, porque é uma presença no presente, de modo que haja um conhecimento pessoal pelo notário do real captado, e que é percepcionado pelo notário, dando apoio, pois, já não a impossível fides de pretérito, mas o que se chama fides de presente. Porque uma coisa seria admitir a presença pessoal do notário, que houve alguma coisa e dar fé do fato passado que é objeto da narrativa. Porque ele pode dar fé da própria declaração, da própria narração, mas não do fato passado objeto da narração. E outra é a fé de presença presente,
quando ele próprio capta realmente, de maneira sensorial, os fatos que são objeto, conteúdo da fé. Bom, eu queria encerrar aqui essa exposição brevíssima que estamos fazendo, né, porque, como deve ser, nas claves notariais registrais, com uma passagem importante de Antônio Rodrigues Adrados. Dizer-lhe o seguinte, a tradução aqui, a minha tradução é livre nessa matéria. Enquanto aos fatos presentes, ou quanto aos fatos presentes, melhor dito, o notário tem que pôr todo o seu empenho em investigar e depurar a vontade que, com frequência, a ele chega com numerosos defeitos, a fim de que o notário possa dar fé somente dessa vontade comum, que com seu conselho, esse aí é o atributo do conselho do notário, ele ajudou a formar. Enfim, o que se tem é que a escritura pública não é mera ata referencial, ou seja, não é algo que relata um acontecimento passado, a maneira de um historiador que recolhe testemunhos, mas um documento testificante no sentido de que a testemunha presencial é o próprio notário. Se nós pudermos usar aqui metaforicamente essa ideia de testemunha presencial. Há de ter-se, pois, aqui a ideia de que a autenticidade ou veracidade de fundo depende efetivamente desta dupla presencialidade, ou seja, da presencialidade tanto do fato quanto do notário, simultaneamente, mas igualmente daqueles requisitos próprios da autenticidade de fundo, que são, como ficou dito, de um lado, a busca da mesma verdade pelos tabeliães e, em segundo lugar, a dupla presencialidade de sua atuação, a sua presença pessoal e a sua presença no presente. Muito bem, com isso nós encerramos aqui esta exposição, a parte 12 do tema da ciência notarial registral, gravada desta feita, porque quando assistirem à primeira exibição desta explanação, eu estarei, espero eu, em terras portuguesas, visitando alguns lugares desta nossa pátria-mãe. Eu quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que venham assistir esta exposição da nossa série Claves Notariais Registrais, bem como agradecer muitíssimo o apoio que a esta nossa série concedem tanto a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, cuja página no YouTube tem sido o apoio importantíssimo para estas nossas manifestações, e igualmente a ANOREG do Estado do Paraná, que foi a grande incentivadora da formação da Academia Paranaense, uma e outra dessas entidades, hoje assumindo um protagonismo na área dos estudos do direito notarial e registral. Muito obrigado a todos e nos vemos de volta daqui, acho que a 2 semanas, em uma transmissão ao vivo.